lendo, não acaba nunca, meu Deus. Muito bom dia a todos, já estamos todos aí. Pô, o professor sai da sala de aula, vocês ficam falando mal dele, que coisa feia. Tá? Depois o Alex vai assistir isso daí que vocês falaram dele, hein? Tudo bem com vocês? Tudo bem? Tudo bem? Bom dia, Jorge. Bom dia. Os trabalhos, quero agradecer, todo mundo está mandando os trabalhos. Eu sei que vocês estão atolados de trabalho de tudo quanto é matéria, por isso que não se preocupem muito com os trabalhos da minha matéria, desde que vocês façam, obviamente. Com relação à nota, vocês sabem que eu sempre vou caprichar na nota de todos, mas é importante que vocês façam para treinar a segunda fase da prova da UEL, que é discursiva. Legal? Hoje, e talvez na semana que vem, eu consiga terminar o contratualismo, porque hoje nós vamos entrar no Jean-Jacques Rousseau. Na aula passada, nós falamos bastante sobre a questão, né, de aborto, a questão de Estado de Direito e direito de Estado, a questão do corpo e da vida, com o Locke e com o Hobbes. E hoje nós vamos introduzir o terceiro contratualista, muito importante. Acredito que esse ano ele vai estar na prova. É um autor muito requisitado nas universidades, que é o Jean-Jacques Rousseau. Então, nós vamos levar 2 aulas para tentar compreender o pensamento dele, e eu espero que vocês entendam, porque é o pensamento que vai dar uma base para o marxismo, e muito do que ele prega hoje nós temos visto no pensamento do Bauman, do Zizek, do Habermas, claro que com uma revisita, ou seja, uma interpretação do pensamento dele. Então, se a gente compreender bem o pensamento do Rousseau, a gente vai conseguir compreender muitas das discussões que nós estamos tendo hoje na sociedade, beleza? Então, vamos lá. Jean-Jacques Rousseau, nosso terceiro contratualista, o primeiro Hobbes, segundo Locke, e agora o terceiro contratualista, Jean-Jacques Rousseau. Ixi, minhas coisas estão caindo aqui. Muito bem. O Rousseau, né, totalmente do século XVIII. Isso é uma diferença importante. O Hobbes, ele nasce ali em 1588 e morre em 1676. Então é a passagem do 16 para o 17. O John Locke é do 17, ele é de 1632 até 1704, todo 17. O Rousseau não, o Rousseau é do século XVIII, basicamente 100 anos depois dos outros dois. Então, já é um pensamento muito mais evoluído do que o do John Locke e do que o do Rousseau. Importante também aqui, no período do Rousseau, nós temos um grande desenvolvimento das máquinas. Então, a sociedade maquinal, a sociedade industrial, a sociedade baseada na produção industrial, ela está sendo implementada de uma maneira muito rápida. E o Rousseau está assistindo a mudança do campo para a cidade, a mudança dos valores agrícolas para os valores urbanos. Então, tudo isso vai impregnar o pensamento do Rousseau, ok? Então, isso é importante. Uma outra coisa importante no Rousseau é que ele não é francês. Muita gente confunde, devido ao nome dele, como se ele fosse francês, e isso dá uma diferença grande, porque ele vai fazer a sua carreira na França, porém, ele não é francês, ele nasceu em Genebra, ele é genebrino, ele é suíço. Os suíços, eles não se sentem europeus, eles se sentem suíços. E isso dá uma diferença no modo como o cara pensa. Então, ele tem um pensamento completamente diferente dos colegas dele, lá do iluminismo francês, Voltaire, Diderot, D'Alembert, D'Holbach, com os quais ele vai ter contato mais tarde, vai ser muito amigo dos caras, mas vai ter brigas homéricas com os caras, porque ele não é francês, ele é genebrino, beleza? Uma outra coisa importante, o Rousseau é o primeiro romântico. O romantismo tem uma forte influência na forma como as pessoas pensam. O que é ser um romântico? É aquela pessoa que coloca o sentimento antes da razão. Não confundir o romântico com o empírico. Empírico é o que coloca os sentidos antes da razão. Romântico é o sentimento, então o amor, a paixão, o desejo, o tesão vem sempre antes da razão. Beleza? Então, nesse sentido, o Rousseau é aquele cara que acha que lá no fundo
lá bem no fundo de todo ser humano, ele é bom. Né? Então, o Rousseau é aquele cara que olha para o Hitler e diz, não, ele fez tudo isso, é verdade. Mas olha, lá no fundo, você vai encontrar o amor no Hitler. Então, presta atenção, porque eu estou te dando uma dica importante, que isso atrapalha muito o Rousseau. Porque, na verdade, como mais tarde vai criticar o próprio Karl Marx, o sistema dele se transforma em uma utopia, quando você acredita que, de fato, o homem, no fundo, é bom. Legal? Então, os valores que estão por trás do pensamento russoniano são os valores cristãos. Beleza? Não confundir valores cristãos com os valores católicos ou valores protestantes. Isso é religião. Valor cristão, quando a gente diz no Rousseau, é a questão do amor, amar o próximo. Jesus, não religião. Beleza? Importante isso. Muito bem. O Rousseau, ele tem uma obra muito vasta, derivada da vida dele, que foi uma vida muito doida. Ele é filho único e a mãe dele morreu no parto. O pai do Rousseau era muito apaixonado pela mãe dele e botou a culpa da morte da mãe no filho. Já começou o problema. Ou seja, esse filho vai crescer com o pai botando a culpa nele de ter matado a mulher que ele amava. Então, essa criança vai sofrer nas mãos do pai, e o pai, para castigar essa criança, fazia com que ele lesse desde pequenininho os clássicos. Então, o Rousseau leu Ovídio, leu Cícero, leu Sêneca, em latim. Então, ele teve uma educação desde pequeno, o pai dele era professor, muito rígida. Isso vai fazer com que o Rousseau cresça, ao mesmo tempo, com um sentido de rejeição, ou seja, o pai dele não gostava dele, e vai crescer no meio de uma intelectualidade muito grande. Então, não tem coisa pior do que um intelectual com esse tipo de trauma infantil. Né? Isso vai ser muito grave. O pai dele vai o abandonar quando ele tem mais ou menos uns 10, 11 anos, e vai entregar ele para um tio. O tio vai cuidar dele até uns 13, 14 anos, e depois vai abandoná-lo também. Então, olha o sentido de rejeição que o Rousseau vai tendo durante toda a sua vida. E aí ele vai ser adotado por uma madame. E essa madame, na época era muito comum, ali no século XVIII, ali na Europa, Suíça, Suécia, Holanda, França, Alemanha, aquelas madames muito ricas adotarem molequinhos de 12, 13, 14, 15 anos para serem uma espécie de bibelô delas. Na verdade, eram serviços sexuais, né, para essas madames, né? Então, elas usavam esses garotos chamados de efebro, no qual ela patrocinava, né, as artes desse menino. Então, o Rousseau ele teve também o aprimoramento da sua educação patrocinado por uma dessas mulheres. Quando ele se torna mais velho, né, essa mulher o abandona e aí ele passa a ter o caso com a camareira de um hotel. E com essa camareira de hotel, ele vai ter uns 5 filhos. Olha que história. Então, quando ele está ali na juventude dele, ali com uns 20 e poucos anos, ele vai ter o seu primeiro grande sucesso na literatura. Atenção que agora vai começar para valer os negócios dele, em 1750, a Academia de Ciência de Dijon, na França, propõe um concurso onde pergunta se o avanço das artes e técnicas seriam bom para a sociedade. Por que que a Academia de Dijon está fazendo esse concurso? Devido à Revolução Industrial. Então, cada vez mais pelas ruas, você via máquinas, né? Bombas para tirar água das minas, máquinas de tear. Então, a pergunta que a Academia de Dijon fazia era se esse avanço da técnica, se esse avanço industrial seria bom para a sociedade. De certa forma, quase todo mundo que
entrou nesse concurso defendeu a tese que sim, que esse avanço tecnológico era o ideal para a sociedade, menos o Rousseau. Então, o Rousseau ele vence esse concurso com a tese: não! O avanço das técnicas e das artes não vai ser bom para a sociedade. Então, atenção para o conceito do Rousseau. Quando o homem se afasta da natureza, ele se corrompe. Então, olha que tese que ele defende e que vai vencer esse concurso da Academia de Dijon. Então, é isso aqui que vai dar fama ao Rousseau. Quando ele vence esse concurso, o seu tratado é publicado lá na França. E aí todo mundo quer conhecer esse genebrino que teve essa ideia genial. Porque, de fato, ele está questionando, seria mais ou menos hoje, como se a gente fizesse um concurso. O avanço das redes sociais, a tecnologia e os foguetes indo para o espaço vão ser bom para a humanidade. Aí todo mundo sim, menos alguém que vai lá e diz não. E defende uma tese, ganha o concurso, essa tese é publicada e o cara ganha fama mundial. Então é mais ou menos isso que aconteceu com Rousseau. Então, a partir desse texto aqui, ele vai para a França, se muda para lá, abandona seus filhos num orfanato. Lembra que ele tinha 5 filhos com a camareira? Pois ele abandonou os 5 filhos no orfanato e foi para a França fazer a carreira dele. Quando ele chega na França, ele vai trabalhar com os caras da enciclopédia, a enciclopédia francesa das artes, né? Liderada pelo Voltaire, pelo Diderot, d'Alembert e o D'Holbach. Aliás, ele vai ser muito amigo do Voltaire, vai ter um caso com o Voltaire, né? Vai ser amante do Voltaire, eles são bissexuais, transexuais, eles fazem de tudo naquela época lá. E ele briga muito com o Voltaire. As brigas de Rousseau com o Voltaire são muito famosas na época, porque os dois saem na porrada feio lá na França, e depois eles voltam à amizade deles e começam a conversar novamente. Então, esse relacionamento tumultuado entre Rousseau e Voltaire também é retratado na literatura. Aí lá na França, ele vai começar a escrever uma série de livros importantes. Esses 2 livros aqui, ó, O Emílio e a Nova Heloísa. Esses 2 livros aqui vão trazer a tese do Rousseau a respeito do homem. Então, muito importante. Então, vamos lá para o segundo quadro, onde nós vamos começar a falar das obras do Rousseau. Note que até agora eu não entrei na questão do contrato. Nós só estamos falando da vida dele, do entorno dele, para a gente compreender o pensamento dele. Legal? Então, nós vamos falar agora aqui, ó, do Emílio e da Nova Heloísa. Lembrando que já temos a tese dele. Quando o homem se afasta da natureza, ele se corrompe. Legal? Então, vamos lá. A definição do homem em Rousseau. O homem em Rousseau, ele é interessante, né? Ele vai defender a tese que o homem, ele é fruto do meio. Então, ele vai defender a tese que são as instituições coletivas quem determinam o indivíduo. Então, olha que tese legal. São as instituições coletivas que determinam o indivíduo. Então, por isso que ele está dizendo que o homem é fruto do meio. É o meio social que forma o indivíduo. Em especial, esses 3 aqui, ó. A família, a escola e os amigos. Então, a família, junto com a religião, ensinam esse indivíduo através de mitos, de mentiras. Não é isso que acontece com a gente dentro de casa? Não é? Qual foi a primeira mentira que a tua mãe te contou? Tenho certeza, ela está aí do teu lado. Quando você nasceu, ela falou, nossa, que filho lindo que eu tenho. Então, alguma família mente pra gente? Confia na mãe não, cara, mãe mente. Né? As histórias, vamos lá agora, tirando a brincadeira de lado. Que mito?
cegonha, Papai Noel, que mais? Na volta eu compro, que mais? Tem um monte de mito de mãe em casa, né? Vai passar logo, não vai doer, você é bonito e inteligente, né? E a religião? A religião lá tem um cara barbudo, de barba branca lá no céu, que está olhando para a gente, cuidando da gente e tudo mais. Então, segundo Rousseau, a junção da família e a religião, lembrem-se, religião, não tem nada a ver com o cristianismo do Rousseau. Rousseau é um grande crítico dos sistemas religiosos, mas ele é um cara que acredita em Deus. Importante essa diferença, tá? Então, ele é um crítico das religiões e não da fé. Beleza? Então, ó, ele está dizendo que a família e a religião nos criam através de mentiras. E isso dura até uma fase da nossa vida. Depois a gente entra na segunda instituição coletiva, que é a escola. E a escola, ela vem com uma técnica. E essa técnica também não é a realidade. Por que não é a realidade? Porque é uma representação da realidade. Uma representação. Do que o Rousseau está falando? Não precisa ir longe, gente. Você abre teu livro de geografia, depois você pergunta para o Rigolon se aquela representação do sistema solar é a verdade. Óbvio que não é. Para começar, já está fora de escala. A gente não tem papel suficiente para fazer uma escala real do sistema solar. O seu livro ia ter que ter uma página de 5 quilômetros. Entende? Então, aquilo que está no teu livro é uma representação, não é a verdade. É isso que eu vivo pegando no pé das pessoas. DNA não existe, é uma representação. Aminoácido não existe, é uma representação da realidade. As pessoas realmente acreditam em DNA, essas coisas. Isso é uma representação técnica da realidade que facilita com que a gente lide com a natureza. Mas, de repente, daqui a alguns anos, essa representação pode mudar, como já mudou várias vezes durante a história da humanidade. Beleza? E, por fim, vem os amigos. Então, aqui, ó, os nossos amigos é que eles, sim, nos contam uma certa verdade, mas não é uma verdade verdadeira, é uma verdade social. Então, nesse sentido, para o Rousseau, o indivíduo ele sofre a influência direta de indicadores ou de instituições coletivas que formam esse indivíduo. Por isso que ele é fruto do meio. Para o Rousseau, é o coletivo quem determina o indivíduo. Então, isso aqui é muito importante para o Rousseau. Então, no Rousseau, o homem é um ser social. Então, vocês estão começando a entender que aqui está surgindo um conceito que vai ser determinado lá pelos alemães no século XIX. Que conceito que é? Um conceito que todo mundo usa, mas ninguém sabe direito. O socialismo. Então, o socialismo está surgindo aqui, enquanto conceito. Ele ainda vai ser, no século XIX, na Alemanha, transformado em um conceito político, aqui é um conceito social, ó. Na Alemanha, no século XIX, vai se transformar em um conceito político no Schelling e no Hegel, e depois num conceito econômico no Karl Marx. Então, é importante isso aqui. Onde a economia coletiva deve determinar os valores do indivíduo. Onde a política coletiva deve determinar os valores do indivíduo. Onde a sociedade coletiva que determina os valores do indivíduo. Beleza? Então, aqui que está nascendo o conceito de socialismo. Tá? Então, nesses dois primeiros livros, o Emílio e a Nova Heloísa, o Rousseau está querendo ensinar, olha que interessante. Então, nesses dois livros, Rousseau ensina a como educar os filhos. Ó que louco! O cara que botou os filhos no orfanato vai para a França e agora faz uma obra na qual ele começa a teorizar um processo educacional das crianças.
Então, como o Rousseau é muito crítico da forma como as crianças são educadas pela família, pela religião e pela escola, ele pressupõe que a única maneira de ensinar as crianças é dando a ela uma total liberdade. Então, atenção, vamos aqui para o último quadro aqui, para a gente fechar que vai dar tempo. Vamos passar para esse outro lado aqui, ó. Então, aqui, ó, a educação do Rousseau. Então, ele vai tirar a formalidade. Então, ele vai suprimir os papéis sociais. Então, presta atenção, porque hoje, no mundo de hoje, eu estou dando essa aula para o 2º ano, hein? Esses papéis estão em questionamento hoje na sociedade, né? O que significa, na educação do Rousseau, tirar a formalidade? O que é tirar a formalidade? É suprimir os papéis sociais da família e do educador. Então, que papéis nós temos na família? Pai, mãe e filho. Que papel nós temos no educador? Professor e aluno. Olha que interessante qual é a proposta dele. No caso da família, ele vai nos sugerir a organização tribal primitiva. Ó, que doido isso aqui. O Rousseau, no século XVIII, ele entrava em contato com os índios que eram levados da América lá para a Europa, como objetos exóticos. E ele imaginava que nas populações primitivas, esses papéis sociais que nós definimos hoje como pai, mãe, professor e filho, não existiam. Então, por exemplo, numa aldeia indígena, o filho, ou seja, a criança, o curumim, ele não tem um pai específico. Todos são pais daquela criança, todos são mães daquela criança, todos têm a obrigação de educar aquela criança. Então, se uma criança lá na tribo está perto de uma cobra venenosa, ninguém vai chamar o pai dela para salvar a criança. É o adulto que está próximo que vai ter esse papel de pai naquele momento. Então, ao suprimir a formalidade desses papéis sociais, Rousseau está trazendo para dentro da sociedade essa organização primitiva que suprime esses papéis. Então, a educação aqui é uma educação libertária, no qual é a escolha da criança, atenção para a gente fechar, sob a orientação do adulto. Então, olha como é que se inverteu o papel. Não é mais o adulto que escolhe para a criança aquilo que ela quer, aquilo que ela vai ser quando crescer, etc. É a própria criança quem escolhe as suas motivações e o adulto entra como orientador. E aí aqueles papéis de pai, de mãe, professor, eles se extinguem, porque é a sociedade que passa a fazer esses papéis. Você não consegue identificar essa discussão hoje na universidade? Quando, por exemplo, o ministro Fachin, lá no Supremo Tribunal Federal, vem falar sobre o poliamor, que é uma nova forma de família, uma família que não tem só um pai ou uma mãe, são vários, né? Quando se suprime a ideia de gênero, vai vendo, tudo isso está dentro disso aqui, ó, que é a supressão dos papéis sociais. Então, a educação de Rousseau é uma educação libertária. Se você notar, o Paulo Freire vai pegar muito disso aí, né? Quando o Paulo Freire, vocês estudam em sociologia, o fim da educação bancária, tem um pouco a ver com isso aqui. É a supressão do papel professor e aluno. Foi muito falado nos últimos anos que o aluno tinha que ter o papel de protagonista. O que é o aluno fazer o papel de protagonista? Está aqui, ó, o aluno escolhe e o professor orienta. Então, eu deixo de ser um professor no sentido retórico, sofista, e passo a ser um tutor,
sou eu que vou te orientar naquilo que você quer para fazer enquanto educação. Eu acho que isso é um caminho interessante da gente pensar a educação no Brasil. A educação no Brasil ela precisa de uma reformulação urgente, muito grande e muito rápida. Beleza? Na aula que vem, então, nós vimos agora o livro O Emílio e a Nova Heloísa. Na aula que vem, a gente vai ver o contrato social dele e o principal livro dele, Discurso sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens. Beleza? Tudo bem aí? Tem gente ainda me assistindo? Assistiram minha aula? Foi muito boa a aula, Jorge. Eu sempre estou aqui, Jorge. Então não, tá você dorme. Então tá bom. Adoro, sim. Vixe, tem gente falando comigo aí, quase dormindo, né? Ó, quem não entregou o trabalho ainda, entrega que eu tenho que mandar as notas hoje. Eu já li de alguns, vocês sabem que eu sempre coloco comentários, eu devo passar a noite fazendo comentários para vocês, tá bom? Então, kisses a lote, vejo vocês na semana que vem para a gente fechar o Rousseau. Até lá, beijinhos. Tchau, professor. Beijo, Jorge. Se cuida, viu? Me cuidarei.